Oi, amigos, amigas do Face. Já vamos começar aí os 60 minutos, hein? A nossa atração diária com informações, com notícias do Brasil e do mundo, e especialmente aqui da Estância Turística de Avaré. Hoje é terça-feira, estaremos fazendo um resumo do que aconteceu ontem na Câmara Municipal, tá ok? Previsão do tempo e muitas informações de saúde, tudo aqui nos 60 minutos. Estamos começando. Um compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 7 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas, ouvintes da Cidadania 104.9, também na internet www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos no seu celular, Radiosnet ou TuneIn. Tudo isso aqui na Cidadania, mais imagem ao vivo aqui dos estúdios, no nosso Facebook, página Ernesto Albuquerque, e daqui a pouquinho também página da Rádio Cidadania FM Avaré, São Paulo, do Facebook. Uma boa tarde a todos, aqui quem fala é Ernesto Albuquerque, cuidados técnicos a cargo de Oswaldo Titonelli. E vamos em frente com a edição de hoje, 18 de abril de 2017. Os apoiadores culturais, as empresas que sempre nos prestigiam. Também estaremos falando dos amigos, das amigas aniversariantes. As notícias do dia de hoje, a sessão de Câmara de ontem à noite, que foi até a 1h da manhã desta madrugada. A previsão do clima para a Estância Turística de Avaré, de acordo com o Clima Tempo. Também estaremos trazendo notícias direto de Brasília, Nacional informando, dizendo aí que a intenção do Copom é baixar ainda mais os juros. E a história aí da baleia azul, ouviu falar da baleia azul, Titonelli? Vou contar essa história, um jogo aí que começou lá na Rússia e está rolando na internet e gente morrendo por causa disso, inclusive. Nacional informando também a intenção do relator da reforma da Previdência em diminuir um pouquinho a idade das mulheres se aposentarem. Então, cedendo para ver se passa. História hoje falando que há 71 anos atrás a Liga das Nações deixava de existir e começava a existir a Organização das Nações Unidas, ONU. E vamos fazer uma entrevista, aliás, publicar aqui uma entrevista da EBC, falando sobre sífilis, a velha doença venérea, que todo mundo já ouviu falar, explicando direitinho o que acontece, porque aumentou demais a incidência no Distrito Federal e em todas as cidades brasileiras. Estaremos mostrando essas e outras notícias a partir de agora, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 11 minutos, obrigado ao André Guazelli, ao Chico Sanches, que já entraram na nossa página, e vamos mandar um abraço também para NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, apoiador aqui dos 60 minutos, 997-61-1501, e o 3732-1779, 24 horas chaveiro no ar, aí tá como a cidadania, 24 horas no ar, hein, pessoal? UDI Ressonância Magnética, tem 2 aparelhos super modernos, equipe médica especializada, equipe técnica idem,
também especializada, e está atendendo lá na rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira, lá no quarteirão da Santa Casa. É pertinho ali da Santa Casa, para facilitar você encontrar. Vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, o José Luiz, nosso ouvinte, está aqui na nossa agenda, a Maria José Camargo também, o Samuel Pisa, lembra do Samuel Pisa? Foi um ouvinte nosso durante muitos anos, faleceu em 2010, pois é, eu lembro bem do seu Samuel Pisa. A Ana Alice aniversaria hoje também, e a Solange é aniversariante de hoje, filha da Beatriz, do bairro Santana. Parabéns aí aos amigos que estão aqui na nossa agenda de Amigos da Cidadania e os amigos que estão no Face, o Edilson Pereira, a Rita de Cássia Dalcin, também Yara Fonseca, a Helena Sakai, o Maurício Claro, Duda Lopes, Zedu Araújo, Edneia Rodrigues, Silmara Queiroz, Fabi Querso, a Bruna Machado, Adriana Nazário, Camila Cheche, Sola Campos e Aparecida Cesário. São amigos, amigas aí que estão aniversariando hoje. A Dona Amália Escuro também entrou na nossa página. Um abraço para a Dona Amália, boa tarde para a senhora também. Continue aí na audiência da Cidadania, acompanhando o nosso trabalho. Ítalo Bertoni, um abraço também, acessando a nossa página aqui da Cidadania. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos aqui no Facebook, para a gente justamente comentar alguns assuntos abordados aí na nossa página. Fizemos um vídeo, eu e o vereador Barreto, já com um bom número de visualização hoje da manhã de hoje, comentando tudo o que aconteceu de mais importante lá na sessão de Câmara de ontem à noite. Mais postagens aqui. Governo, na verdade um geólogo que participou aí da avaliação da região, da área chamada Carcará, né? Ele falou com todas as letras, viu, Titonelli? Venderam essa área para uma empresa estrangeira a preço de banana. Olha só a gravidade disso. Um geólogo já aposentado, extremamente experiente, que faz consultoria hoje, e ele participou da avaliação dessa área. E diz que o preço foi de banana, né? Banana está barato ou tá, né? Diz que o tomate caiu o preço também, né? Então, a área do pré-sal vendida a preço de banana, disse esse especialista aí. Também a Folha mostrando aí, a Globo não está falando sobre isso, pelo menos eu não tenho ouvido, e a Veja não sei se vai abordar, né? Mostrando aí a conta, os recursos, as propinas do senador José Serra, lá na Suíça. Está aí escrito com muita clareza, né? E também o executivo da Odebrecht, que relatou que teve propina de 50 milhões de reais para Aécio Neves. Outro assunto também que está sendo muito ventilado na internet é exatamente a carta de que ontem Eduardo Cunha dizendo que quem marcou a tal reunião com a Odebrecht lá não foi ele não, foi o Michel Temer, já jogando, e até foi um dos motivos do comentário aí do Ricardo Boechat hoje de manhã sobre essa carta. Também outra postagem nossa, ministro chamado de Gatinho, Angorá, né, que é o Moreira Franco, usou uma informação falsa ao criticar a ex-presidenta Dilma sobre a transposição do Rio São Francisco. É o Observatório da Imprensa, que é um site com textos muito bem elaborados, explicando tintim por tintim, com dados do próprio governo, que a informação usada com relação aí à inauguração lá do São Francisco, da transposição do Rio de São Francisco, usou, na verdade, dados falsos, para explicar que foi o Michel Temer que inaugurou e os governos anteriores, e nada tiveram a ver com aquela inauguração. Ao contrário, praticamente 90% já estava pronto quando Michel Temer assumiu o governo da maneira que todo mundo sabe como ele assumiu. 13 horas e 16 minutos, temperatura de hoje mínima 15 graus, 27 de máxima.
aqui na estância turística de Avaré. Hoje não vai chover, segundo o Climatempo. Umidade relativa do ar entre 60% e 89%, e o sol nasceu às 6h30 e vai se pôr às 17h59. Interessante, cada dia diminui um minuto, viu, Tonelli? Ontem foi 18 horas o pôr do sol, hoje 17h59. Em outras palavras, o dia está ficando mais curto. Pois é, a temperatura de momento 22 graus com sensação térmica de 26 graus aqui nos estúdios da Cidadania FM. Jô Silvestre chega a quase 110 dias de governo marcado por polêmicas. Aliás, foi uma matéria que está aqui no Avaré Urgente e também está no jornal A Comarca. Outro assunto que foi comentado, inclusive, ontem na Câmara, autoindicação de Jô Silvestre como membro do Contur gera polêmica. Eu nunca vi isso. O próprio prefeito lá, olha, eu aqui, eu quero ser membro do determinado conselho. Quer dizer, é ilegal? Segundo o texto que é do jornal Comarca, não é ilegal, mas é habitual, né? Não vai melhorar a discussão do conselho, os conselheiros vão ficar um pouquinho incomodados com a presença do prefeito, não vão ter a liberdade para falar o que pensa, ou vai ser um conselho chapa branca, né? Tudo isso são questões que a gente coloca. Então, não há um precedente que o prefeito faça parte do conselho. Inclusive, uma época, estou me recordando agora, sempre pedem para que a Câmara indique um representante para os conselhos. Em uma ocasião, indicaram um vereador, que eu nem me recordo quem foi, isso anos atrás. E houve toda uma contestação, não podia ser vereador, podia ser funcionário da Câmara, mas não podia ser vereador. Então, a pessoa que foi indicada, o vereador que foi indicado, acabou abrindo mão para que desse espaço para um servidor. Então, não sei se a mesma argumentação possa servir em relação ao prefeito, né? De poder colocar alguém da confiança e não necessariamente ele próprio para, enfim, participar do conselho. A impressão que me dá é a seguinte, que as verbas do turismo sejam destinadas segundo o pensamento dele, sem interferência do conselho. A impressão que me dá é exatamente essa. Após críticas, a Prefeitura recupera uma via pública em Avaré, Cafuada e Aspani, lá no bairro Cid Ferreiras, que a coisa lá, a rua estava afundando literalmente, né? Então as máquinas foram lá e deram uma melhorada aí na rua. Segundo a Prefeitura, o problema naquela via pública é crônico devido às águas e chuva. Grande parte da rua está interditada desde o ano passado. O pequeno trecho que ainda é possível ser utilizado também tem problemas com as chuvas. Isso segundo a própria Prefeitura. Máquinas corrigiram as erosões, nivelaram um trecho permitindo que os moradores do bairro e também agricultores possam utilizar o acesso sem maiores problemas. Está aí. Fuad e Aspani, tem foto aí, essa coisa toda, e está agora transitável, né? Realmente havia muita preocupação e havia críticas com relação a essa via pública. 13h20 aqui na Estância Turística de Avaré. Notícias do Jornal do Goiê. Maria Alva volta a criticar a secretária de Saúde, isso relacionado à sessão de ontem. A questão da fila, que foi matéria inclusive da Comarca, é uma fila enorme, né, de virar a esquina de várias esquinas, né? Cerca de 2.000 pessoas estariam esperando exames, tipo tomografia, ressonância, ultrassom, exames de endoscopia, digestiva, colonoscopia, assim por diante. Então há um descontentamento, uma preocupação muito grande por falta de iniciativas ou impossibilidade de resolver problemas. A gente sabe que às vezes tem certos exames que quem faz são aqueles profissionais, e tem muitos profissionais que não querem trabalhar com a Prefeitura. Primeiro, que a Prefeitura paga, muitas vezes, segundo a ótica deles, pouco. E segundo, que a Prefeitura não paga, quer dizer, às vezes atrasa o pagamento. Então, tem um profissional que prefere, eu estou trabalhando, tenho meus clientes e não vou
fazer convênio com prefeitura. Então, às vezes isso acontece com bastante frequência, na verdade, né? Isso foi bastante comentado ontem por vários vereadores, e a matéria aqui do Jornal do Goiânia fala especificamente sobre a fala da vereadora Marialva, que criticou o senhor Dr. Rosindo Wilson Machado, que é secretário da Saúde. Durante a sessão de Câmara de ontem, ela citou matéria do jornal Comarca, que aponta que mais de 2.000 pessoas aguardam atualmente por exames médicos aqui em Avaré. Ela classificou a situação como grave. Mesmo diante dessa situação, o secretário afirma que nós, vereadores, só sabemos criticar. O que nós fazemos é o nosso papel, disse ela. É inaceitável que fiquemos esperando para essas 2.000 pessoas resolver os seus problemas. A população começando a se cansar, estamos caminhando para quase o 5º mês de governo e nada de resultados concretos. Aí vários trabalhadores da prefeitura procuram os vereadores para relatar situações de perseguição por parte do secretário. Isso foi ela quem afirmou ontem na sessão de Câmara. Basta dizer um não para ele que isso acontece. O caso mais chamativo foi levantado pela própria Marialva, que é a Isabel da ambulância, que teria sido afastada pelo secretário de Saúde, e ela foi bastante elogiada, a Isabel, por maior parte dos vereadores, e 2 vereadores, exatamente o Roberto Araújo e o Coronel Morelli, afirmaram que, na verdade, não teria sido bem isso, que ela saiu de férias e tal. Depois de toda desses apartes, né, desse comentário dos 2 vereadores governistas, a Marialva, o próprio Barreto também, que conversa muito com a Isabel, e disse que não é nada disso, que ela realmente foi mudada a função dela. Ela saiu, ficou muito descontente e saiu para enfim, gozar as férias que ela tem direito, né? Mas que houve, em razão de uma queixa que teria chegado ao secretário, o secretário deu cartão vermelho, viu, Tonelis? Sem conversar, olha. Então, teve gente que falou que, lá na Câmara, que o estilo não é de hoje, que o estilo do Dr. Roslindo é esse, não deveria ser esse, né? Isso tem nome, né? Se você, de repente, não dá nem direito a pessoa se defender, isso tem nome. Isso a gente pode chamar que fere até determinadas leis que disciplinam a questão do assédio moral, né? Se foi exatamente isso. Naturalmente, é importante ouvir as 2 partes, tanto do próprio secretário quanto da própria funcionária, para saber o que de fato aconteceu. A verdade é essa. Todo mundo tem a Isabel como uma funcionária dedicada e competente. Existem limitações do setor. Quer dizer, não tem ambulância para todo mundo, às vezes acontece de algumas pessoas ficarem descontentes. Colônia Fraternidade realiza Festival do Milho Verde no dia 6. E temos também o Chá dos Artistas, que convidaram aqui o pessoal da rádio, convidaram a gente aí para o 21º Chá dos Artistas com a Marta Catibe. Será dia 20 de abril, 4 horas da tarde, na Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes. Quem está convidando é a Vera e a dona Castorina. Tá aí. Obrigado pelo convite. A gente sempre comenta que o horário para nós é bastante complicado, às 4 horas da tarde, estar presente lá. Mas a gente sempre agradece aí os convites. Cláudio Paulucci acessando a nossa página e o Edilson Pereira também, né? São 13 horas e 26 minutos, direto de Brasília, o primeiro bloco de informações. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. São Paulo é o estado com o maior número de fraudes no seguro-desemprego. Copom sinaliza que juros podem cair para 8,5% ao ano. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A evolução da conjuntura econômica brasileira conexão lá, eu vi de manhã isso de lá.
A avaliação do Copom, tem Comitê que de Política pegar o Comunitária, cabo cinza lá e apertar bem lá atrás. A semana passada, o juro foi cortado em 1 ponto percentual. E o que vai no computador também, que tem a luzinha que acende atrás. Segundo o documento, se é cabo cinza ou amarelo, precisa ver lá. As taxas de câmbio podem ser de R$ 3,23 pode tirar a cor e ver se pega, né? Se não pegar, tem que chamar alguém. E com alguém. taxas de juros de 8,5% ao ano. Eu comecei a fazer no consultório. São Paulo é o estado com o maior número de fraudes no pedido de seguro-desemprego. Tá. As informações ao vivo com a repórter Graziele Bezerra. Bom dia, Grazi. Bom dia para você também, Gilson. O Brasil tem mais de 24 mil requerimentos de seguro-desemprego com suspeita de fraude. Em todo o país, desde dezembro do ano passado, foram bloqueados cerca de 124 milhões de reais em benefícios. São Paulo lidera o ranking com 5.257 pedidos fraudulentos, seguido do Maranhão com 3.733 casos. Os números são do Ministério do Trabalho e foram compilados a partir de um sistema de combate às fraudes implantado no fim do ano passado. A plataforma permite acompanhar todo o processo entre o pedido do benefício e o pagamento feito pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. Com o controle, o Ministério estima uma economia que supera R$1 bilhão só agora em 2017. Quem tiver o seguro-desemprego bloqueado será comunicado e deverá procurar o Ministério do Trabalho. Em muitos casos, o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram utilizados por fraudadores. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal. Ao vivo de Brasília, Graziele Bezerra. 2 homens suspeitos de preparar um atentado foram presos hoje em Marseille, na França, a 5 dias do primeiro turno da eleição presidencial do país. Um dos alvos seria o candidato de direita, François Fillon, ex-primeiro-ministro francês. Os 2 homens, ambos radicalizados, foram detidos durante uma investigação do Serviço Secreto em Paris sobre redes terroristas implantadas na capital. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Um abraço aí para o Rogério Correia, que também acessou a nossa página do Face. Um abraço, Rogério Correia, radialista aí, atualmente na Rádio Paulista, né? Deve estar lá ainda, não, Titonelli? Provavelmente no final de semana lá. Abraço para o Rogério. Sem enfermeiras, salas de vacinação estão fechadas, diz aqui o jornal do Ogunhê. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Postos de saúde de Avaré continuam com problemas, de relato a ele, e cita o caso aí de pessoas que precisavam vacinar e esteve no posto Abrabança e não conseguiu vacinar o filho, porque o local estava fechado por falta de enfermeira. Dentro dessa situação, levou o filho ao posto de saúde do Bairro Alto, onde também estava a sala de vacinação fechada. Foi para o posto de saúde de Avaré 1, o posto de saúde de Avaré 1 da Rua Acre, que também estava fechado, todos sem enfermeira. Na verdade, para se aplicar a vacina, há uma norma que a enfermeira tem que estar presente. Se elas não estão presentes, acaba não podendo vacinar. Diante dessa romaria, diz ele, em busca de uma vacina obrigatória, a jovem mãe teve como única saída ir para o postão da Rua Acre. Aliás, ela foi antes no posto de saúde da Avaré 1. Eu me enganei aqui. Então ela foi na Rua Acre, e lá estava sobrecarregado, né, muita gente lá, porque todas as mães que passaram pela mesma situação acabaram se dirigindo para o postão da Rua Acre. A jovem mãe disse que precisava estar logo de manhã, lá pelas 7 horas da manhã no posto, para pegar uma senha, e tendo que esperar até meio-dia, 1 hora, porque não subdividem a vacina para os postos de saúde dos bairros, porque não tem quem possa aplicar a vacina. A situação aí bastante lastimável, que exige uma medida assim mais emergencial aí para se resolver esta questão. São 13 horas e 31 minutos, esta é a cidadania, este é o 60 Minutos, jornalismo com credibilidade da cidadania. Obrigado a Érica e João Paulo Carvalho, que também acessaram a nossa página. E a gente lembra que no próximo dia 27 de abril,
E confirma aí, Titonelli, dia 27, que dia que é? Só para uma pequena divergência aqui. Quinta. Tá. Exatamente o segundo encontro público-privado sobre acessibilidade e mobilidade urbana, que acontecerá lá na Câmara Municipal, com a doutora Renata Brandão Lazzarini, promotora de Justiça. Eu até mandei confirmar a data, porque ontem falou-se na Câmara que essa palestra vai ser dia 25, precisamos depois confirmar se vai ser 25 ou 27. Aqui nesse folheto que nós temos, dirigido aqui para a rádio, veio informação que é dia 27 de abril e não 25, como foi falado ontem na Câmara. Se alguém da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência estiver ouvindo, nos confirme, por favor, se será na terça ou na quinta-feira que vem, 25 ou 27. Tá? Essa palestra é importante para a gente continuar divulgando. O secretário volta a ser lembrado na Câmara por vários vereadores, né? O Cabo Sérgio comentou, né? E nós comentamos também. E o que nós falamos é o seguinte, né? Que segundo o vereador Ernesto, aqui a matéria do Jornal do Goiás, é inconcebível um secretário de comunicação fazer uma entrevista com quem ele tem por obrigação defender, já que se trata de um secretário que deve explicações ou cargo de confiança do próprio prefeito. Em outro ponto, o vereador relata que o secretário de comunicação deveria fazer um trabalho de aproximação do executivo com o legislativo e não ficar criticando no rádio todos os vereadores. E a comparação que nós fizemos, tem gente que vê um incêndio, em vez de jogar água, vai jogar gasolina, né, Tonelli? É mais ou menos isso. Eu acho que essa situação pode caminhar para uma situação bastante, quase insustentável, porque o cidadão tem a obrigação de passar as informações para a imprensa, tem a obrigação de se relacionar bem com o Poder Legislativo, com a Câmara, e não é isso que está acontecendo. Então, fica descontente com alguns comentários que existem por parte de alguns vereadores e vai no rádio, desce a lenha, literalmente. Quer dizer, isso, com relação a alguns vereadores, não é de hoje, faz tempo, né? Dependendo do lado que às vezes a pessoa dá. Quer dizer, às vezes o cidadão pega um determinado governo e critica, e faz crítica a outros governos que de repente lá no futuro ele é aliado. Antes fazia sérias críticas, hoje está aliado aí daquele que que esse cidadão fazia crítica. Então é realmente uma situação bastante complicada, a ponto de quase tirar do sério o tranquilo, aparentemente tranquilo, o Cabo Sérgio, que ficou bravo ontem e também fez os seus comentários na Palavra Livre. Ele resolveu realmente responder à altura. O secretário, que também atua em programa radiofônico, segundo o vereador Cabo Sérgio, mesmo sendo agente político, tem desferido alguns ataques e alegou que, quando se refere à Câmara, o secretário faz um estardalhaço no rádio. Isso está no Jornal do Goiás. Alega o vereador que os fatos narrados, quando se trata da Câmara dos Vereadores, são distorcidos muitas vezes, e considerou um radialista imaturo e falou irresponsável, ficando assim bastante comprometida essa opinião. O secretário de Comunicação teria criticado o Legislativo, dizendo que os parlamentares estariam atrapalhando os projetos do Jô Silvestre, como o caso do parcelamento da dívida da Vareprev, que, segundo comentários aí, na verdade, o vereador Cabo Sérgio finalizou dizendo que não escuta, enfim, o programa e assim por diante. Na verdade, toda essa celeuma, essa questão da Vareprev, na verdade, ela está sendo tratada como deve ser tratada na Câmara. Não tem nada parado lá, né? E, estranhamente, as críticas no rádio foram muito ácidas contra exatamente o projeto que a Câmara tomou, como o próprio Toninho da Lorça, presidente da Câmara, explicou ontem. Não há nada, está dentro do prazo, assim por diante. E as comissões foram agilizadas, foi feita uma reunião, inclusive, com a própria Vareprev, então não havia razão para essa crítica mais ácida desse rádio-jornal. O prefeito está em dívida com a Vareprev, né? Temos aqui essa informação, né?
segundo o Jornal do Goiânia também. De acordo com o presidente da Câmara de Avaré, Toninho da Lossa, atualmente a Prefeitura tem 5 parcelamentos de dívidas com o Instituto da Previdência, Avaré Prev, e caminha para o 6º parcelamento. Ainda segundo o presidente da Câmara, a Prefeitura precisa arcar com cerca de R$1 milhão somente em parcelamentos feitos com o Instituto Avaré Prev. Tem um projeto de lei pedindo novo parcelamento, tramitando lá na Câmara. No último dia 5, houve reunião com representantes da Avaré Prev e com vereadores, e os dados são preocupantes. Ainda de acordo com o presidente Toninho da Lossa, o valor patronal não vem sendo pago desde 2016. Ou seja, o atual prefeito, Jô Silvestre, está em dívida com a Avaré Prev no mínimo há 4 meses. O parcelamento é necessário para que a Avaré consiga ter de volta o chamado e tão sonhado certificado de regularidade previdenciária. É o velho chavão, né? O tal de CRP parece aquela novela O Direito de Nascer, viu, Tonelli? Quanto demorou? Também a Redenção, né? Diz que Redenção foi a maior novela na época da TV Excelsior, durou uns 2 anos, viu? Ninguém aguentava mais a tal de Redenção. E também teve o Direito de Nascer, que foi bastante longa. As novelas antigamente eram muito longas. Então, essa questão da Avaré Prev lembra um pouquinho essas novelas quilométricas. Outra matéria do Jornal do Goiânia diz que o prefeito garante que advogado não é funcionário. O vereador Ernesto revelou na noite de ontem que o prefeito de Avaré, Jô Silvestre, em ofício, afirmou que o advogado Frederico Polis da Cunha não faz parte do quadro funcionário da prefeitura. De fato, chegou essa resposta para nós e nós divulgamos ontem. Ele, para quem não sabe, o advogado é casado com uma das irmãs de Jô Silvestre, portanto, concunhado, né? É cunhado? É cunhado, né? Exatamente. E segundo informações do próprio vereador, ele dá expediente na prefeitura. Quer dizer, é o que a pessoa fala, né? Que ele interfere, ele sugere, ele está sempre por lá, né? E não é funcionário remunerado. Então, ele está trabalhando voluntariamente, né? Deve ser isso, né? Além de dar expediente na prefeitura e ser cunhado do prefeito, Dr. Fred, é filho do empresário e responsável pelo fornecimento de combustível para o executivo atualmente. Todos isso são fatos que foram citados ontem lá na Câmara. Se ele não é funcionário da prefeitura, não pode agir como se fosse. O Dr. Fred é apenas filho do posto que fornece gasolina para o executivo atualmente e que também pediu uma cópia das notas, o vereador pediu, dos abastecimentos feitos pela empresa Carlos Magno Comércio de Combustíveis Eireli EPP. De acordo com o portal Transparência da Prefeitura, a Carlos Magno Comércio de Combustíveis foi contratada pelo valor de cerca de R$1.400.000. Até o momento, a empresa teria recebido cerca de R$80.000. Eu acompanhei as antecipações de ordem cronológica, já chegava a cerca de R$120.000. Não sei se foi tudo liquidado e pago, né, ou apenas empenhado. Mas é isso, inclusive esses dados estão no semanário. Vamos direto a Brasília. Esse assunto está aí mobilizando as redes sociais, que é o tal de um game, alguma coisa parecida, chamado Baleia Azul. E muitos jovens adolescentes estão chegando ao suicídio, olha que absurdo. A mutilações antes, vão cumprindo etapas e pode chegar até mesmo a se jogar do prédio. Isso tem acontecido, várias mortes lá na Rússia, e agora está chegando ao Brasil, e os jovens adolescentes têm participado desse perigoso jogo chamado Baleia Azul. Investiga pelo menos 4 casos suspeitos de adolescentes que seriam vítimas de tramas criadas por jogos nas redes sociais. Uma adolescente de 12 anos da zona norte da cidade teria tentado se matar dentro do colégio onde estuda. A conduta suspeita de outro adolescente de 14 anos foi identificada a partir de postagens nas redes sociais. Uma mãe também procurou a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na última semana e foi identificado que o filho recebeu um convite para entrar no jogo, mas não chegou a se envolver. Um outro possível caso de tentativa de suicídio de adolescente em Queimados, na Baixada Fluminense, será investigado. O pai da adolescente de 14 anos esteve na delegacia na tarde desta segunda-feira. Nesta terça, será feita uma diligência para tentar ouvir a jovem.
jovem. Segundo a delegada Fernanda Fernandes, os indícios apontam para a prática desse tipo de jogo. Pelos indícios que a gente chegou até agora, as fotos, as postagens no Facebook levam a crer que tem um envolvimento com o jogo, porque tem o desenho da baleia azul no antebraço, enfim. Os familiares que a gente conversou estão acreditando nessa versão. A gente não conseguiu um contato com ela, nem com a mãe, e nem vê-la pessoalmente para saber se realmente tem essa tatuagem. Geralmente o Facebook é a porta de entrada do jogo, que teria surgido na Rússia e contaria com 50 desafios diários que devem ser cumpridos. Administradores depois direcionam o contato para o WhatsApp e ameaçam até de morte os participantes para que eles cumpram todas as etapas. Para a delegada, tudo leva a crer que de fato o jogo existe. Ela alerta que os pais devem ficar atentos aos hábitos dos filhos. Verifiquem, né, qualquer mudança, qualquer alteração de comportamento dos menores, em qualquer comportamento estranho, se está usando muito a internet de madrugada, monitorar e fiscalizar as redes sociais. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática concentra os trabalhos de identificação das vítimas e tenta evitar situações de risco. Após identificados, os administradores envolvidos em jogos desse tipo podem responder por associação criminosa, lesão corporal, tentativa de homicídio ou homicídio consumado. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. 13h44. Vamos em frente aí, trazendo as informações. Obrigado ao Netão Vieira. Está dizendo que está em frente ao X Gordinho, é isso? Um abraço aí para o Netão Vieira, que está acompanhando o nosso trabalho aqui na Cidadania FM. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. O Marquinhos também acessou a nossa página, e mais aquelas pessoas que nós havíamos citado, que é o Ítalo Bertoni, o Cláudio Paulucci, o Rogério Correia, a Mária Escuro, são os amigos que acessaram a nossa página hoje aqui dos 60 minutos. E vamos também mostrar as manchetes aí do jornal A Bigorna. Policiamento rodoviário apreende produtos contrabandeados. Também repercussão aí para a fala do Cabo Sérgio e da nossa fala do vereador Ernesto lá na Câmara Municipal de ontem, que nós já comentamos. Também a questão do deputado Campos Machado ter sido citado pelo Marcelo Odebrecht, pelo Emílio Odebrecht, né, pela família Odebrecht, também de envolvimento aí na Lava Jato, né? E um artigo do Juca Kfouri que cita esse fato. Jornal Vitoriano traz aí que Quermesse de Santo Expedito começa nesta quarta-feira, 19 de abril. Museu homenageia o índio com mostra sobre a cultura Kaiowá. Polícia Rodoviária divulga números da Operação Paixão de Cristo. E também a agenda aí do circuito Sesc de Artes aqui em Avaré. Vamos dar uma olhadinha nos números aí da Polícia Rodoviária a respeito da Operação Paixão de Cristo. Comando de Policiamento Rodoviário, né, cita os seguintes números. A meta, na verdade, era a redução de 50% das mortes no trânsito até 2020. Essa é a meta desse trabalho todo. E a essência do policiamento rodoviário está relacionada à atividade de segurança viária, cita aí a finalidade do policiamento rodoviário, né? E vamos ver aqui, da SP-255 em Avaré, de acordo com a concessionária CCR-SP Vias, que administra estradas da região com rodovia João Melão. Ao todo, trafegaram 35.560 veículos pela principal estrada que serve Avaré
nesse feriado de Páscoa. E os números são o seguinte, né? Vamos pegar aqui desde o início: 4,3% no número de acidentes com vítimas, 23,9% no número de vítimas leves, 18,6% é o índice de diminuição do número de vítimas graves e 23,6% a redução no número geral de vítimas, os números atuais, né? Houve mais de 18 mil autuações, foram lavradas pelas mais diversas infrações, mais de 28 mil autuações pelas imagens dos radares. Radar pega mesmo, hein? 246 veículos foram removidos aos pátios, 778 carteiras nacionais de habilitação recolhidas, 1.301 certificado de registro de veículos, né, recolhidos, e 3.644 condutores foram submetidos ao teste do chamado etilômetro, popular bafômetro, né? Aumento de 1,73%, dos quais 413 foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou de outras substâncias de efeitos análogos, e 13 pessoas foram presas em flagrante por dirigirem embriagadas. 41 pessoas foram presas em flagrante pelos mais diversos crimes, 11 presos foram recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário, foram retiradas de circulação mais de 4 toneladas de drogas ilícitas e apreendidas 3 armas de fogo, e finalmente 18 veículos foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários. Tudo isso foi aí o resultado da Operação Paixão de Cristo, feito aí pela Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. 13h48, mais um bloco de informações, direto de Brasília. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Supremo deve criar grupo de trabalho para acelerar inquéritos da Lava Jato. Relator afirma que idade mínima para a aposentadoria das mulheres deve ser menor. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O Supremo Tribunal Federal deverá criar um grupo de trabalho para acelerar a tramitação das investigações da Operação Lava Jato. A medida foi decidida após encontro do ministro Edson Fachin, relator da operação, com a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Ainda não foram divulgadas informações sobre quem participará do grupo, quais medidas serão tomadas e como será a atuação para acelerar a tramitação dos processos. O relator da PEC que trata da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, disse que é muito grande a chance de reduzir a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. O tema vem sendo discutido há vários dias e, apesar de considerar a idade mínima de 65 anos para os homens um ponto inegociável, a questão nunca ficou fechada em relação às mulheres. Maia acrescentou que existem opiniões divergentes sobre a redução para 62 ou 63 anos. A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, anunciou hoje que decidiu convocar eleições gerais. As informações com Márcia Bechara, da Rádio França Internacional. E foi com muita surpresa, agora de manhã, que a primeira-ministra britânica Theresa May pediu, de maneira surpreendente, a convocação de eleições legislativas antecipadas para o próximo 8 de junho, com o objetivo de enfrentar com mais força política as negociações de saída da União Europeia, o tal do Brexit. Nós precisamos de uma eleição geral e precisamos agora, disse na manhã desta terça-feira Theresa May, em Downing Street, onde ela mora, a primeira-ministra britânica, e ela precisa ainda da aprovação do parlamento para convocar essa eleição antecipada. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou hoje em Tóquio que o país tentará entrar em acordo com a comunidade internacional para aplicar mais pressão diplomática e econômica sobre a Coreia do Norte para levar à desnuclearização. No entanto, ressaltou que os Estados Unidos mantêm todas as opções abertas para lidar com o problema norte-coreano. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Também conosco, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e 24 horas o celular 997-61-1501. Também temos a UDI Ressonância Magnética conosco, fica ali pertinho da Santa Casa, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Vamos às últimas informações, últimas notícias, aqui nos 60 minutos. Relator da reforma define idade mínima, já ficou definido pelo relator aí, 62 anos para a mulher se aposentar. Aumentou, hein? Não vai ser igual do homem, que é 65. Economia com reforma vai cair de 800 bi para 630 bi com essa mudança. No artigo do blog do Sakamoto, o governo se assume autoritário ao citar reforma da vacina. Em 4 anos, propina passou lucro da Odebrecht. Levantamento identificou diferença nos anos 2006, 2011, 2013 e 2014. Fernando Henrique dizendo aí que não fez nenhuma acórdão, né, com Lula ou com Temer, diz que só se encontrou com Lula ou com Temer socialmente. Japão defende diálogo com Coreia do Norte, mas apoia os Estados Unidos. São algumas das manchetes do site UOL. Então, é uma expectativa também para o depoimento pessoal, né? Pessoalmente, Lula estará frente a frente com o Moro, e o UOL especula aí como se fosse um Fla-Flu, viu? Um Corinthians e Palmeiras. Caravanas à esquerda e à direita estarão se preparando, já estão se preparando para estar lá em Curitiba no dia 3 de maio. São algumas das informações do site UOL. E aqui no estado de São Paulo, tem uma informação interessante, que pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o percentual de brasileiros acima do peso subiu de 42,6% no ano de 2006 para 53,8% em 2016. Na capital paulista, os dados superam a média nacional. 53,9% tem excesso de peso, 25,9% tem pressão alta e 10% diabetes. A coisa está feia, todo mundo precisa emagrecer, viu? É isso aí, está dizendo essa pesquisa muito claramente. São essas as informações mais importantes do dia. Eu agradeço a sua audiência, obrigado ao Marcelo Nassif, que acabou de entrar na nossa página. Estamos encerrando já os 60 minutos. Eu tenho 2 matérias ainda. A primeira delas, nós vamos falar dos 71 anos, quando acabou a Liga das Nações e começou a existir a Organização das Nações Unidas, a ONU. A história hoje mostrando para vocês. Isso vai para para a internet, vai também para o 104.9 do seu rádio e também não vai para o Face, na verdade, que a última matéria será sobre a sífilis, o aumento da sífilis, não só no Distrito Federal, que é o assunto da matéria, como para todo o Brasil. Esta entrevista vai apenas para o rádio, não vai para o Facebook, tá ok? História hoje e a entrevista do dia. Boa tarde a todos, amanhã tem mais 60 minutos. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. O dia 18 de abril de 1946 marcou o fim da Liga das Nações, organização criada em Versalhes, nos arredores de Paris, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. O então presidente norte-americano Woodrow Wilson foi um dos principais defensores da criação de uma organização global que incluísse estados independentes
e que mesmo os menores tivessem influência. Mas a recusa do Congresso de seu país em ratificar o Tratado de Versalhes impediu que os Estados Unidos se tornassem membro da nova organização. A ascensão dos regimes totalitários na Europa contribuíram para o fracasso da entidade. As nações não acreditavam nos benefícios do liberalismo e da democracia. Para esses países, as humilhações sofridas durante a Primeira Guerra Mundial seriam curadas somente pelo poderio bélico e pela conquista de novos territórios. Tratava-se de uma revanche contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial. A partir da invasão japonesa no território da Manchúria, originalmente controlado pela China, a Liga das Nações começou a dar sinais de fragilidade com a saída do Japão do organismo. Defeitos de origem também contribuíram para o fracasso, já que não contavam com a União Soviética nem com os Estados Unidos, país do seu idealizador. O governo de Moscou não era aceito, e como Washington havia rejeitado o Tratado de Versalhes, também ficou de fora. Não demorou muito para que a Liga mostrasse sinais de fraqueza. Em 1923, tropas francesas invadiram a região alemã de Renânia. O ato foi considerado uma violação do Tratado de Versalhes. Além disso, entre 1936 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola, quando italianos e nazistas apoiaram as forças do general Franco naquele país, ficou clara a fragilidade da Liga das Nações, que não conseguiu evitar o revanchismo dos países totalitários. No dia 18 de abril de 1946, o organismo se autodissolveu, transferindo as responsabilidades que ainda mantinha para a recém-criada ONU, Organização das Nações Unidas. História hoje, edição Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Gilson Santa Fé. Obrigado, amigos do Facebook, amigas do Face. Obrigado ao Dr. Jairo Miranda Freitas, que acabou de entrar na nossa página, o Marcelo Nassif também, todos os demais que eu já citei. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui nos Estúdios da Cidadania para mais uma edição de 60 Minutos. Um abraço a todos e a todas.